Começando aqui mais um programa Etnos Rock com a presença monstruosamente especial de um parceiro, irmão, amigo, um cara que eu admiro muito. Vai ser uma honra conversar hoje com esse cara. E estamos aqui, senhor Geraldo. Tudo bem, velho? Tudo bem, meu querido Cláudio Tibérios? Que bom ver você. Não, sem dúvida, eu não sei. A gente não deve agradecer pela peste e maldição, mas que a pandemia trouxe de alguma maneira e a tecnologia essa oportunidade. Sim, foi. Eu falei isso o tempo inteiro, porque nesse distanciamento, refúgio que nós somos obrigados a viver, a minha memória pensa muito nos tempos de guerra e pensa muito no imaginário, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E eu ficava pensando o tempo inteiro, poxa, aquela galera lá na Europa, eles ficaram 6 meses em sótão, em porões, né? E eu fico pensando muito no diário de Anne Frank. E eu pensei como que a gente é privilegiado, né? A gente que ficou em retiro, mas a gente tem a tecnologia. A gente teve contato com todo mundo no mundo inteiro durante esse tempo de afastamento social. Então, é um grande privilégio. Nós somos uma geração privilegiada com essa tecnologia. Senhor Geraldo, eu te conheço muito bem, mas muitas pessoas que estão aí atentas à nossa conversa não te conhecem. Apresente, por favor, fala um pouco de você. Eu sou Geraldo Luiz, eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha formação acadêmica é jornalismo, comunicação social, e eu desenvolvi pesquisas na área de cultura em geral, cultura brasileira e um recorte na história da contracultura. Uma das minhas dedicações. E dou aula, sou palestrante, sou pastor de uma comunidade cristã alternativa chamada Comunidade Cristã Cavernas de Adulão. Nossa comunidade ela surgiu para trabalhar com a galera alternativa, com a galera marginalizada, e desenvolve uma série de projetos, né? Desde com pessoas trans, travestis, projetos em comunidades, projeto socioeducacional para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Nós temos membros da comunidade que participam em ocupações aqui em Belo Horizonte, também trabalhos em unidades prisionais de adolescentes. Aí, a gente tenta ser parte de uma resposta para os desafios nossos contemporâneos. E muita coisa legal acontece todos os dias. Geraldo, você falou uma coisa aí que a gente vai entrar na parte da música, que eu sei que é uma das suas especialidades, mas você falou 2 palavras que, para o contexto religioso atual, não combina. Trabalho com transexuais e pastorado. Eu sei, lógico, que a gente não pode generalizar absolutamente nada nesse mundo de Deus, nada. Mas como que as pessoas Sim. te enxergam? A gente sabe, né? Uma vez que nós temos um momento negro no meio religioso, onde essas pessoas que você ama e tenta trazer para a luz, querem que elas permaneçam nas trevas e morram no inferno. O fundador do nosso trabalho aqui em Belo Horizonte, Fábio Ramos de Carvalho, desde os anos 90, ele fez uma poesia falando dos marginalizados, os excluídos, os transexuais. Isso há quase 30 anos atrás. Não se falava, por exemplo, em transexualidade, falava-se em travestis. E o Fábio já tinha isso no coração, ele sempre trabalhou com pessoas marginalizadas. Então, nos anos 90, nós nos tornamos voluntários em uma ONG de apoio a pessoas soropositivas, pessoas com AIDS.
aqui em Belo Horizonte, chamado Grupo Viver. A grafia era VHI, Viver com HIV. E ali foi um contato muito grande com a galera da época, galera GLS, né, os termos da época, com a galera GLS e com a galera travesti. E, algum tempo depois, ainda nos anos 90, nós fomos trabalhar diretamente com as travestis e trans nas madrugadas de Belo Horizonte, e nós acabamos tendo um projeto de acolhimento a travestis com AIDS e travestis com dificuldade de moradia e que queriam largar a prostituição. Esse projeto durou 5 anos, eu creio que foi de 98 a 2003. É o meu primeiro livro que eu estou escrevendo, que eu espero lançar em breve, né? Essa experiência que a gente teve 20 anos atrás, no dia a dia, na madrugada, depois recebendo, acolhendo essas pessoas, né? Porque é uma realidade, Cláudio, a gente trabalhando com contracultura, com o chamado underground, desde os anos 90, né? Com as chamadas, né? Antigamente chamava-se tribos urbanas, é uma expressão que deixou de ser utilizada, né? Mas a gente trabalhando com aquela diversidade toda, eu me lembro que eu percebi, né? Eu percebi que o ser mais underground que existia eram as travestis, né? Eu percebi, convivendo ali com elas na madrugada, na realidade, porque todos os outros personagens, todas as outras tribos eram, de alguma maneira, inseridas na sociedade, né? Por mais alternativo que aquele anarcopunk fosse, e etc. e tal, muitos tinham trabalho, muitos tinham uma família, né? Muitos tinham, entre aspas, uma vida social. Aí eu fui descobrir que as travestis não. A vida das travestis 20 anos atrás era 11, meia-noite saíam, né, para os pontos de prostituição, trabalhavam até de manhã, até de madrugada, dormiam o dia todo, no fim da tarde acordavam para se preparar, para tomar banho, para voltar. Essa era a vida da travesti. Não tinham vida social. Quando, no muito, algumas visitavam as mães, porque o único personagem que restava na vida da travesti era a mãe. Todos os outros já haviam excluído, né? Pais, primos, irmãos, escola, a sociedade de maneira geral. O único ser que permaneceu amando até o fim foi a mãe. Então, era o único vínculo. Eu me lembro que nós conseguimos ingresso para um evento num grande espaço cultural aqui em Belo Horizonte, um grande espaço de eventos chamado Minas Centro. Nós conseguimos os convites e nós levamos as travestis para assistir um espetáculo de música. Aquilo, 20 anos atrás, foi inédito, né? Porque era um ambiente do qual elas não faziam parte. Elas não faziam parte. E foi uma experiência muito forte, que eu estou tentando traduzir no livro, a gente descobrindo isso lá, porque quando a gente saiu na madrugada, a gente não sabia nada, né? A gente chegava muito tímidos, abordando, e fomos descobrindo. Cada noite era uma surpresa, muita coisa engraçada, evidentemente, mas muita lágrima, muito choro. A gente era muito confrontado, a gente ficava muito chocado, uma experiência muito forte. Eu me lembro que a gente já estava 6 meses saindo toda sexta e sábado, passava as madrugadas nas ruas. Nós ainda não tínhamos a casa para receber as travestis. Era toda sexta e toda sábado, à madrugada, saindo, a gente levava um café, levava um chá, a gente acompanhava o hospital, a gente ia à delegacia. E eu me lembro que uma noite, eu saindo do prédio que eu morava, no hall, assim, eu tive uma sensação de impotência muito grande e uma sensação assim, eu falei assim, Deus, nós estamos há 6 meses, todo fim de semana, mas não acontece nada.
não acontece mudança nenhuma, tudo permanece do jeito que está. E eu sinto, Cláudio, que eu tive uma epifania, né? Eu tive uma inspiração divina, né? Porque eu não sou de uma linha cristã pentecostal, né? Então isso não faz parte do meu repertório, mas naquele momento eu senti mesmo, não sabe como explicar isso, que Deus me falava assim: Geraldo, a única coisa que você precisa fazer é amar aquelas pessoas. É só isso. Só quero que você ame aquelas pessoas. E mais, o seu amor tem que ser completamente incondicional. Ele não pode estar condicionado, por exemplo, a uma expectativa de que elas vão se converter, que elas vão abandonar aquela vida, que elas vão entrar para a vida evangélica. O seu amor tem que ser completamente incondicional, porque foi assim que Cristo amou ao mundo, incondicionalmente. Isso, Cláudio, eu sinto que foi realmente uma epifania, porque não era meu esse pensamento, né? Não estava no meu inconsciente. Foi algo completamente novo que me surpreendeu e me trouxe um descanso muito grande, me tirou o fardo do resultado e do resultado visível, né? E da transformação, muitas vezes, né? A vida cristã, religiosa espera. A gente tem histórias de muitas pessoas, muitas que a gente conhece, que tiveram uma grande transformação, que fizeram outras escolhas, inclusive que constituíram famílias, que tiveram filhos. Nós temos essas histórias que são muito bonitas e muito reais, mas nós não estamos limitados a isso, né? O nosso chamado humano, o nosso chamado cristão, é expressar o amor, e o amor incondicional. Isso foi maravilhoso para mim, né? Porque todo o meu contato com elas, né? Com as travestis e com as trans, e garotas de programa, mulheres cis também, né? Que estavam ali. Belo Horizonte, na época, tinha uma característica que é rara no Brasil. As mulheres cis e as travestis eram amigas na rua. Elas faziam pontos juntas, né? A gente sabia que nas outras cidades do Brasil eram inimigas. Você não encontrava mulheres cis e trans juntas. Aqui, então, enquanto a gente estava conversando com as trans, as travestis e as cis, foi uma experiência muito, muito rica. Em breve, se Deus quiser, sairá nosso primeiro livro contando essas experiências que foram muito marcantes. E é muito legal para a gente ter até uma base comparativa do que acontece hoje, né? É uma realidade. Hoje os desafios ainda são imensos, evidentemente, mas a realidade de 20 anos atrás era outro mundo, era outro planeta. Você sabe que eu nunca vi o Fábio chorar, Isso. né? Quer dizer, acho que a maioria das pessoas nunca viu ele chorar, né? Sim. Pois é, eu vi ele chorar uma vez. Isso. Foi em 2007, a gente estava numa pizzaria, estava eu, ele e um outro camarada, e esse camarada foi pegar a pizza e ele olhou para mim, 2007, e falou assim: Cláudio, grande Fábio, grande Fábio. E em 2007 ele falou assim para mim: Cláudio, eu tenho medo, chorando, de pensar no futuro da igreja. E hoje a grande dicotomia, se podemos colocar assim, é exatamente essa coisa aonde, no meio desse processo, você entende que não a Igreja de Cristo, mas o sistema religioso conseguiu força para desprezar as pessoas das quais Jesus quis morrer. Onde você acha que, lógico, isso aí sempre existiu, né? O preconceito, o racismo, Sim. Isso sempre existiu. Ele está muito mais aflorado agora
por conta do momento que a gente vive e por conta do preconceito que é muito maior, inclusive fora do âmbito religioso. As pessoas hoje elas foram munidas Sim. de preconceito gigantesco e não precisa estar inserido dentro de um cenário religioso. A sociedade aqui no Brasil, vou falar aqui de São Paulo, por exemplo, em boa parte do país, a cada dia mata mais os homossexuais, a cada dia mata mais os travestis, a cada dia mata mais os negros e os pobres. E boa parte da comunidade religiosa se mantém calada diante dessas atrocidades, cara. Isso é um absurdo, né? Sim. Eu lamento muito, Cláudio, porque até os anos 90, o contexto geral e o contexto religioso era de amor às pessoas que eu vou chamar aqui de em conflito com a lei, com as pessoas criminosas. Quero usar essa expressão. Por quê? Havia uma expectativa de que aquelas pessoas elas poderiam abraçar o evangelho e ter suas vidas transformadas. Então, havia expectativa, havia esse carinho muito grande, e as igrejas eram cheias de testemunhos, né, de pessoas que viveram vidas criminosas, que cometeram crimes, inclusive que cometeram homicídios, e elas tiveram uma transformação, né, e se tornaram pessoas transformadas. Nos anos 80 para 90, tá? Perdoa não lembrar a data corretíssima agora, houve aí em São Paulo um assassinato que foi manchete nacional. Os assaltantes entraram em um banco e havia uma bailarina com uma bebê no colo, e a bebê chorava muito, e os assaltantes gritaram para a bebê se calar. Como a bebê continuou chorando, eles atiraram na criança, morreu a criança e morreu a mãe, né? Isso eu tenho aqui no nosso acervo, depois vamos mostrar, saiu capa da Veja. Capa da Veja. Foi uma comoção nacional. E no funeral, o pai da criança, né, e o esposo, o viúvo, ele virou para as câmeras e falou assim: eu perdoo os assassinos da minha filha e da minha esposa. Ele cristão, presbiteriano, né, os três, né, ele, a esposa, cristãos presbiterianos. E aquilo foi um escândalo. E dentro do presídio, um dos presos, né, conhecido como Paulinho Bang Bang, quando ele soube disso, ele ficou indignado, ele ficou revoltado. Não foi ele que havia dado o tiro, mas ele fez parte do bando e foi condenado. Ele ficou revoltado. Poxa, que cara idiota, que cara babaca, perdoar quem matou a esposa e filha dele. Mas ele ficou louco, ele ficou incomodado com essa informação. A primeira reação dele foi ira, e ele ficou incomodado, ele ficou louco, né? E o que a gente vai ter como resultado disso? Esse cara tem uma experiência espiritual dentro da prisão, e é um cara que teve a vida completamente transformada. Queridos, eu estou aqui, deixa eu fazer um parênteses, eu não estou falando aqui de afrouxar as leis, de banalização da violência, do crime, nada disso. Não estou falando nada disso, de impunidade, de maneira nenhuma, ok? Jamais estou falando aqui de impunidade. Mas eu estou falando de experiência humana, de transformação, de crer na possibilidade que o outro possa ser transformado. Isso era o que acontecia no meio religioso, pelo menos do qual eu posso dizer que eu já fazia parte, que era protestante. Eu conheci pessoalmente depois o tal do Paulinho Bang Bang. A gente tinha um programa aqui na antiga Rede Manchete, e a gente entrevistou o Paulinho Bang Bang, um homem doce, se tornou um pastor, todo doce, todo carinhoso, cuidando de pessoas, cuidando de vidas marginalizadas, uma vida completamente transformada. Então, assim, o nosso imaginário, anos 80 e 90, era esse. A gente entra para os anos 2000
esse amor e esta fé e essa dedicação ao outro, né? E ela sumiu do imaginário protestante brasileiro e recentemente veio um discurso oposto, que é um discurso de ódio, de que bandido bom é bandido morto, né? Então, para a gente que viveu uma experiência anterior a isso, realmente é algo muito chocante de falar, gente, não é isso, o que o Evangelho nos ensina não é isso. A gente não assina embaixo de impunidade, claro, de maneira nenhuma, mas nós acreditamos na transformação do ser humano, porque ela parte a partir de cada um de nós. Cada um de nós. A gente sabe da nossa história, a gente sabe das nossas intenções, do nosso coração, a gente sabe da nossa maldade, a gente sabe da nossa maldade, a gente sabe que nenhum de nós era bonzinho, ou é cidadão do bem. Quando a gente olha para dentro daqui, a gente vê os nossos egoísmos, os nossos homicídios. Jesus foi muito além, né? Porque a lei mosaica, né, que falava de homicídio, Jesus foi além. Jesus falou assim, aqui, deixa eu falar para vocês, aquele que odeia seu irmão também é um homicida, também é um assassino, também matou aquele que odeia seu irmão. Então, Jesus aprofundou. Então, diante disso, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vê o quanto que a gente é homicida, né? Que a gente é individualista, que a gente é egoísta, e esse Deus nos amou, nos acolheu, nos transforma a cada dia, nos perdoa, nos redime, nos coloca um sonho e nos possibilita ter um amor próprio equilibrado, que vai ser refletir no amor ao próximo, não é? E o amor, amar quem é bonzinho, quem faz tudo que a gente gostaria ou pensa igual a gente, isso é óbvio. Jesus fala assim, até os maus, até os ímpios fazem isso, eles cuidam dos seus, né? Mas o chamado de Jesus é muito punk. Jesus é muito punk, ele fala assim, amem os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem. Teu inimigo tem fome? Dá-lhe de comer. Ele tem sede? Dá-lhe de beber. Jesus é muito punk. E está aí, não tem nenhuma base nova de interpretação hermenêutica minha, não. É o evangelho puro e simples, que qualquer pessoa vai ler, qualquer tradução da Bíblia, lendo os 4 evangelhos, né? A mensagem revolucionária de Jesus, né? Contracultural, punk, alternativa, está lá, clara, direta e simples, mas, infelizmente, de maneira geral, né? Pelo menos no que está na mídia, a gente vê isso muito distante do discurso religioso contemporâneo. Parece que o tempo passa, mas é o que você falou, a maldade humana e o egoísmo permanece tão latente que ele não consegue nem perceber que ele não está fazendo mal para o próximo, está fazendo mal para ele mesmo, independente do lado, né? Isso, exatamente. E aí Exatamente. Que a gente vê essas pequenas guerrinhas sem nenhum tipo de fundamento, né? Isso, exatamente. E todos perdem, né? Todos perdem, o mundo perde, a natureza perde. Exatamente. Mas a gente está aí, a gente precisa manter acesa a chama da esperança, né? Nós acreditamos, sim, apesar de todo o caos, a gente acredita em possibilidades, a gente acredita em melhores, em transformações. A gente acredita, sim. Isso é nosso grande motivador. Preciso porque eu me chamo de equilibrado, né? Eu sou meio cético com relação a isso, não com relação ao poder salvador do sacrifício de Jesus, mas
eu ando rodeado de todos os lados, né? No meu trabalho, nas redes sociais, dentro dos meus vínculos de amizade, a gente percebe uma resistência muito grande de muita gente em não querer ter esse discurso de amor, de devoção, de esperança, né? Porque existe todo um cuidado, todo um medo, todo não, porque vão acabar. O que eu tenho mais escutado é vão acabar com a nossa liberdade. Eu acho que isso ofende quando um brasileiro que tem uma religião fala que está com medo de perder a liberdade. Na minha cabeça, isso ofende frontalmente os cristãos perseguidos em países que não precisa ser tecnicamente comunista. Tem muito, qualquer tipo de extrema é perigoso. Tem país de extrema direita que simplesmente proíbe os cristãos de se reunir. Sim. Mas essa uma ignorância aqui, meu Deus. Sim. É muita ignorância, infelizmente é muita manipulação, né? São muitas fake news e é muita idolatria, porque a gente vê pessoas que não adianta a gente levar informação, levar argumentos, elas seguram em um determinado ponto e elas não abrem mão daquilo, né? A isso eu já chamo de idolatria. Não adianta você trazer argumentos, que estão aí claros e objetivos. A pessoa não abre mão daquela visão, ela se abraça aquilo como parte da identidade dela, do valor dela, da honra dela, ela não abre mão. Então, realmente é uma situação muito difícil, que às vezes deixa a gente muito incrédulo mesmo, né? Com sentimento muito pessimista, mas como há uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, de que o profeta Elias, né, ele confrontando as heresias, a idolatria, chega um momento que ele se sente sozinho e ele está com medo, né, da repressão política, da liderança política. Jezabel queria matá-lo e ele se sente sozinho, cheio de autocomiseração. Deus fala para ele: não, você não está sozinho, né? Existem outros 700 que não se prostraram a Baal, né? Então, essa palavra nos fortalece muito, né? Quando a gente vê grande parte do sistema religioso corrompido, adorando o sistema, né, político, religioso, adorando nomes, né? Colocando nomes no templo, no púlpito, no altar, pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência religiosa cristã. A gente se lembra que há muitos que não se prostraram à divindade Baal, né? Ou a Mamon, a Deus do dinheiro, dos privilégios. Há muitos, né? Isso é legal. Isso é legal. E eu creio que isso a gente tem que comunicar. Eu digo para mim, porque eu sou da comunicação, eu estou formado no jornalismo, mas eu confesso um dos meus pecados, né? Muita negligência e procrastinação, né, de compartilhar tantas coisas maravilhosas que eu vejo no Brasil inteiro, que eu viajo muito, tanta gente lá com a mão na massa, indo até o próximo, indo até o marginalizado, sendo agente de transformação genuína, né? Não é assistencialismo nunca. Tantas histórias de transformação genuína, a gente precisa comunicar isso, porque a maldade é explícita, ela é comunicada todos os dias, 24 horas, e adoece muita gente. Nós estamos na maior geração deprimida da história, na maior geração suicida da história. Então, as más notícias cotidianas tiraram esperança de muitas vidas, de muitos corações, né? Jogaram um desencanto muito grande. E a gente precisa, né, responder com as boas novas. Salve, galera do canal Etnos Rock, beleza? Espero que todos estejam bem aí. O frio chegou aí pra nós, né? A garoinha, o frio. Bom, tava sentindo falta disso. Mas bora lá. Bora para mais uma dica de CD do canal Etnos Rock. E a dica de CD dessa semana vai para essa banda aqui,
Motherhood, que é uma banda de black metal com umas passagens de Doom. Para quem curte Burzum, Emperor, Catatonia, é uma ótima pedida. É uma banda de americana, né? Que é formada por 2 integrantes apenas, entendeu? É uma banda muito legal. Eu, infelizmente, eu não ouvi falar mais nada da banda, mas é uma banda aí que gravou esse álbum aqui, e é um álbum muito legal mesmo, muito legal. Lembra muito aquele álbum do Burzum, Philosophy, umas passagens bem naquela linha. Uma passagem bem arrastada, vocal rasgado, a capa bem épica, né? Bem aquela capa naquelas linhas, né? A floresta, né? Tudo. Enfim, né? Pra quem curte esse estilo aqui, ó, vale a pena conferir. Beleza? Que lançou foi o selo Heavy Metal Rock. E eu acredito que a banda deve ter ainda material para vender. E tem no Instagram, deve achar eles aí, no Facebook. E eu acredito que na rede de stream aí deve ter o álbum dos caras também, para quem não conhece. Então, tá aí, ó. Minha dica de CD da semana vai para essa banda aqui, ó, Motherhood. Firmeza? Uma banda muito boa aí. O álbum é titulado Motherhood também, firmeza? Então tamo aí, galera, tamo junto. Um forte abraço a todos aí. E é nóis, um abraço, falou! Senhor Geraldo, existe uma... Você tá com aquele disco branco lá do Trouble ou não? Olha só, eu estava no apartamento da minha mãe e eu corri aqui para minha outra casa, onde fica o Macia. Só que o vinil do Trouble ficou lá. Não. Eu descobri quando cheguei aqui. O que eu tenho aqui é o CD. Sim. Nós fizemos uma homenagem original. ao Wagner. Nos anos 90, o Stryper e o Trouble eram os grandes nomes do chamado metal cristão, né? E as pessoas rotularam rotularam o white metal. Esse disco, essa fita cassete, esse In God Trust foi o começo da... Para você que está assistindo, tem pouca idade, isso aí é uma fita cassete, tá? Não é MP3, não, é uma fita cassete. O In God Trust foi o começo do meio-fim do Stryper. Mas você, quando falou sobre o porquê que o disco do Trouble era branco, e o pessoal botou de white metal e virou um... Eu detesto esse termo, eu odeio, não gosto. Eu acho que isso aí só faz você criar muros. E eu sou um cara da fonte. Então, essa camisa aí, white metal, para a glória de Deus, para quem não sabe, essa arte é minha, nos anos 90, no tempo da inocência, né? No tempo da inocência, a ideia do white metal era que Deus fosse exaltado e não as pessoas, né? Parece que os valores mudaram. Conta um pouquinho a história desse LP do Trouble para as pessoas que não estão familiarizadas dessa grande banda americana. Aqui é outra camisa do acervo do Pastor Fábio. É o Burn Satan? Ah, não, essa é outra. Essa é outra. Tá. Tá escrito white metal também. Ah, tá. Essa eu não conhecia, não. Trouble. A gente tem a cena do rock and roll desde os anos 50. Quando o rock and roll surge, é uma revolução muito grande, né? Apesar de que você, ouvindo a música feita nos anos 50, a temática era muito adolescente, né? Para você ter uma ideia, pega a nossa jovem guarda dos anos 60. Era temática parecida, era o carro, as namoradas, o cinema, o rock around the clock. A temática era mais ou menos esta. Mas, por que isso foi revolucionário? Porque eu tive um professor de sociologia que ele dizia assim, a maior invenção do século XX foi a guitarra elétrica, porque ela trouxe voz à juventude. E o rock and roll dos anos 50, ele traz a existência da juventude enquanto ser social. Já existia a palavra adolescente, já existia a palavra juventude,
mas a juventude era um espectro, entendeu? Ela não tinha cara, ela não tinha linguagem, ela não tinha expressão. Era um momento muito complicado, porque só existia cultura infantil e cultura adulta. Roupa, por exemplo, só existia roupa de criança e roupa de adulto. Não existia roupa jovem. Você tinha que fazer escolha na sua adolescência. Você continuava usando suas roupas de menino ou se usava as roupas do seu pai, do seu irmão mais velho. Com o rock and roll surge a cultura jovem, a música jovem, né? A calça jeans, o tênis, da jaqueta. E nos anos 60, Bob Dylan é um dos nomes que traz o rock and roll para a maturidade, né? As letras deixam de ser questões juvenis, de adolescentes, de namoro, e o Bob Dylan começa a filosofar, né? Quantas balas de canhão ainda precisamos atirar antes que possamos proclamar a paz? Quantas pombas brancas precisa atravessar o oceano para que termine as guerras? A resposta, meu amigo, só o vento sabe, né? Então, Bob Dylan, Juan Baez, eles amadureceram o rock and roll, e aí, nos anos 60, vai explodir com Beatles, com Rolling Stones, né? Com Jimi Hendrix, com Janis Joplin. E, então, a gente tem, nos anos 60, né, há uma grande explosão do rock and roll e da juventude e da contracultura, principalmente a partir dos Beatles. Os Beatles revolucionam tudo, né? Eu digo que o mundo ocidental é antes e depois de Beatles, sem exagero nenhum. E surgem os Beatles, Rolling Stones, a Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? Toda aquela revolução, Woodstock. E o rock é um rock muito de protesto, de muita consciência social, contra a violência, contra a guerra do Vietnã, contra o preconceito, contra o racismo. Na marcha do Martin Luther King em Washington pelos direitos civis, o Bob Dylan estava lá, a Juan Baez estava lá. Então, na década de 60, a gente tem um rock muito consciente socialmente. A década de 70, a gente vai ter o rock progressivo, e parte daquela galera rock and roll que era contra a cultura vai para a coluna social, né? Parte começa a enriquecer muito, né? O nosso querido Elton John, por exemplo, na metade dos anos 70, ele já tinha uma frota de quase 10 aviões particulares, né? Então, a galera que era protesto contra o sistema, a música que era, fica uma música rica, né? Os astros do rock que estavam no Woodstock protestando agora estão na coluna social, e daí a gente vai surgir a revolução punk, né? O punk se levanta com a música de protesto contra tudo isso, né? E faz realmente um protesto social contra a injustiça, principalmente ali na Inglaterra, que é o momento mais pesado do governo da Margaret Thatcher, né? A gente entra para os anos 80, nós vamos ter um florescimento muito grande do chamado black metal, principalmente ali parte da Europa, Noruega, né? Aqueles países ali, Suécia. Parte do black metal, né? Não é o black metal necessariamente, não é isso, mas parte do black metal ele adere a filosofias ocultistas, né? Isso ficou muito divulgado nos anos 80. Então, o ocultismo, queimaram igrejas históricas de madeira lá na Europa, nos shows faziam rituais, entre aspas, satânicos, e é nesse contexto que vão surgir bandas com o mesmo estilo de música pesada, de rock pesado, de som extremo, mas a temática é diferente, né? Eles não querem falar de morte, de violência e de ocultismo, eles querem vida, né? Eles querem amizade, eles querem espiritualidade, eles participam da fé cristã. E então havia uma banda norte-americana chamada Trouble, que é essa aqui, e eles gravam esse disco.
né? Esse vinil. E o que a história diz, se eu tiver errado, Cláudio me corrige, que o estilo aqui é o estilo de música black metal, e quando foram prensar o disco, eu não sei dizer porquê, não se sabe porquê, a fábrica só tinha o acetato da cor branca, né? Aquela época, gente, os discos eram todos pretos. Os discos coloridos eram discos infantis, disco de criança, que vinha verde, vermelho, amarelo, né? Então, o vinil da Trouble acabou saindo no vinil branco, né? Por um acaso. Quando esse disco chegou aos críticos, às rádios, a galera ouviu e falou: o som é black metal, o estilo é black metal, mas a letra não fala de morte, não fala de demônios, fala de Deus, né? Fala de Bíblia, Salmo 9. E o disco não é preto, não é black, o disco é branco, é white. Então, a mídia norte-americana, ela que batiza esse novo fenômeno de white metal, a mídia secular norte-americana. Muita coisa interessante que vem da mídia, né? Historicamente, o termo beatniks, o termo hippie, muitos termos assim vêm da mídia, não é de quem está ali, né? Até aqui no Brasil, o termo bossa nova surgiu na hora de um show, na hora de apresentar a galera. Quem são? Quem são? Ah, fala que são a turma da bossa nova. Interessante esses detalhes. Mas aí, gente, surgem muitas bandas de jovens. O que aconteceu? O jovem se convertia à fé cristã e ele aprendia no mundo todo. Aqui no Brasil, o diabo é o pai do rock, uma frase do Raul Seixas. Então, ele tinha que renunciar a toda aquela cultura de rock. Era muito comum ele queimar as camisetas, queimar os discos, e cortar o cabelo, né? Colocar uma roupa social para ir ao culto. Acreditava-se que isso era, entre aspas, a espiritualidade e a orientação bíblica, a vontade de Deus. Felizmente, o pessoal foi descobrindo que isso eram interpretações culturais, e foram abrindo leque, foram ter uma leitura mais equilibrada do texto bíblico, foram entendendo que isso é o que se chama de usos e costumes. Então, jovens cristãos descobriram que podiam gostar de rock, fazer rock e ouvir rock, e rock extremo, e rock pesado. Então, a gente vai ter uma série de bandas que vão surgir a partir dos anos 80 com metal, né? Na linha do metal. Na década anterior, a gente já tem expressões do rock progressivo, né? Na década de 60, a gente tem as primeiras expressões do rock and roll lá, né? Larry Norman, nos anos 60, é considerado o primeiro, né? Primeiro cristão a lançar um disco, todo cristão, né? A gente teve anteriormente Elvis Presley. Elvis Presley, em 66, lançou ele lançou acho que 6 discos só de músicas cristãs. Um de 66 tem rock and roll, né? Mas o Larry Norman é considerado o primeiro de rock, só rock, né? O Elvis Presley gravava muita balada e muito gospel. O Larry Norman grava rock. É bem o estilo de Bob Dylan, né? E os anos 70 a gente tem muita coisa legal, né? A gente tem a banda West, né? Que é um rock progressivo da melhor qualidade, né? De uma turma lá norte-americana, né? Muita coisa legal acontece. Deixa eu mostrar aqui, né? O musical Godspell, que é um Jesus hippie. Então, a partir dos anos 80, vai surgir uma infinidade de bandas dentro da linha do metal e expressando os valores da fé cristã. Foi uma revolução muito grande. Inicialmente foi chamada de white metal, só que aqui no Brasil, a gente teve um contexto que acabou tornando essa expressão muito pejorativa, né? Mas isso é outra história.
Então, abriu-se mão dessa expressão, né? Hoje, felizmente, eu vejo que o pastor Fábio, muito visionário, ele morou fora do país no final dos anos 90. Quando ele voltou, como Cláudio, você o conheceu muito bem, ele tem uma coisa que a gente chama de profeta, né? Não nesse sentido místico aí, tá? Que é vulgarmente conhecido, mas é de saber fazer a leitura da sua época naquilo que não é óbvio, né? Talvez enxergar a realidade, a verdade naquilo que não está explícito, não está óbvio. Quando o Fábio voltou de Londres, a gente aqui em Belo Horizonte, a Caverna de Adulão, a gente estava no auge das bandas cristãs. Nós tínhamos 20 bandas dentro da igreja, 80 jovens, né? 4 em cada banda, 80 jovens dentro da caverna, todos envolvidos com banda. Eu posso dizer que 17 eram de metal, uma de hardcore, uma só, que era o Fissalia, uma de rock and roll, né? E uma de grunge, que era o Imperfection, do Tiaguinho Imperfection, mas 17 de metal. E eu me lembro que, assim, era show toda semana, muito evento, e o Fábio virou e falou assim, Geraldo, eu estou achando que nós não precisamos mais das bandas cristãs. E eu levei um susto, né? Que eu sou lerdo, eu custo para entender as coisas, tá? Eu demoro muito. Eu levei um susto, acho que eu custei um tempo para entender, né, o que era essa fala do Fábio, né? Nos anos anteriores, isso foi muito necessário, gente, para quebrar preconceitos em ambos os ambientes, no ambiente religioso e no ambiente chamado secular, quebrar os preconceitos com questão de estética, de música, de usos e costumes. Isso foi necessário. Mas o Fábio percebeu que chegou o momento que não precisava mais desse rótulo, dessa nomenclatura de a banda ser cristã, de a banda ser de white metal. Não precisavam. A galera poderia expressar a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a sua ideologia e a sua espiritualidade sem necessidade de rótulo. Isso é algo muito legal. O Fábio percebeu isso 20 anos atrás. E a gente vê que é o melhor, e é o que todo mundo quer. O artista, nenhum artista suporta rótulo. Nenhum artista. A gente vê os poetas e compositores da música brasileira, que nos anos 70 foram chamados de malditos, eles odeiam, todos eles odeiam essa terminologia. Eles rejeitam, né? Macalé, Jorge Maltner, todos eles rejeitam. Nas entrevistas falam que maldito, nunca foi maldito. Então, assim, o rótulo, todo mundo sabe, ele é completamente limitador. Aquela pessoa que professa a fé cristã, a arte dela não precisa estar com carimbo cristão, muito menos evangélico, muito menos white, porque todo mundo compartilha na sua vivência, na sua arte, na sua linguagem, no seu trabalho, o mundo em que aquela pessoa vive, que aquela pessoa acredita. A pessoa está expressando a sua verdade. E a pessoa expressa sua espiritualidade. Sim, a pessoa expressa sua... porque dentro desse cenário, o que acontece? Isso aí não precisa ser... Porque, assim, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de hard rock, e aí as bandas de hard rock, elas são bem aceitas quando inseridas dentro do movimento dito cristão de música. Só que nós temos o Larry Norman, nós temos o Alice Cooper, mas aí e nós temos o Nico McBrain, né? Ah, mas é batera do Iron Maiden, não é thrash, não é death. Tá, só que quando você ouve, por exemplo, um Tom Araya, que se diz católico convicto e praticante, que é o mais interessante, inserido como porta-voz, sem dúvida alguma, de uma das maiores bandas de thrash metal do planeta,
existe uma negação por parte dos mais radicais. Por exemplo, você está inserido dentro de um contexto de Belo Horizonte. Belo Horizonte é um lugar conhecido no país inteiro por ser o berço de Sepultura e Sarcófago, que são os grandes nomes do metal no Brasil e que tem uma tendência a se opor a qualquer tipo de coisa relacionada ao espiritual. Só que a luta do Headbanger não é contra a espiritualidade, porque eles também desenvolvem uma espiritualidade. A luta do Headbanger deve ser Exatamente. contra o sistema, coisa que alguns caras que já passaram por esse canal falaram com muita propriedade e muita inteligência. Então a gente começa a perceber, às vezes, que essa luta, essa coisa, essa repulsa, é muito mais algo de adolescente do que algo que está fazendo Isso. mal para ele, né? É muito mais uma coisa adolescente. Ah, não, Sim. eu não gosto. É como eu costumo brincar, né? Eu não fico assustado quando eu vejo no muro escrito 666. Isso não me assusta, porque o cara devia ter 14 anos, quis provocar a vizinha, que é Beata, e escreveu 666 na frente da casa dela. Eu acho que, às vezes, Geraldo, eu acho que o diabo ele vê isso e fala assim, mano, que vergonha. Ô, Geraldo, você mostrou para mim em off Sim. aí os discos da banda Pense. Você tá trabalhando, porque o fundo aí, o seu cenário, é tudo desenho do Judá, né? Entendeu? Você acertou. O Judá é um queridíssimo, é um grande artista, é um artista plástico, ele desenha muito bem, ele tem um estilo, além de ser um grande baixista, né? Ele é o baixista da banda Pense. E tempos atrás, acho que foi ano passado, eu estive na casa dele e assim, o artista, o desenhista, ele que vem do grafite, dessa arte mesmo na parede, eles desenham em tudo, né? Então, ele tinha um guarda-roupa lá, todo desenhado, cheio de adesivos, e que desmontou e estava no quintal dele para ser jogado fora. E a porta, linda, eu enxerguei e falei, Judá, isso aqui é um quadro. Aí eu trouxe aqui, para esse espaço aqui, que é nossa biblioteca, arquivo, nosso memorial. E depois, esse armário que está aqui atrás, o Judá, sabendo desse meu olhar, falou assim, Geraldo, eu vou me desfazer daquele armário. Você o quer? Falei, claro que quero. E também nós temos outro fator, que este armário aqui pertenceu ao pastor Fábio. Era do pastor Fábio. Então, ele tem muito significado. Era do pastor Fábio, Judá utilizou um tempo, e os desenhos que estão aqui são do Judá, e de quem chegava à casa do Judá tinha que deixar um autógrafo aqui. Então, tem muita história aqui. Aqui no nosso memorial, eu estou dedicando especialmente, deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui, a organizar o acervo do pastor Fábio. Ali em cima a gente tem um monte de fitas VHS e DVDs. Aqui, Jack Kerouac e Burroughs, né, os poetas beatniks. Meu querido. Muito bom, querido. Fora o livro, fala para mim quais são os outros projetos que você tem desenvolvido aí em BH e como que a galera te encontra, velho? E se você tem algum recado ao povo, Sim. a gente está encerrando nosso momento. Sim. Eu, como pessoa, como jornalista, como pastor, como cristão, o meu sentimento muito forte nos últimos anos é estar de novo no meio da galera não cristã, da galera secular, né? Por uma série de razões e nos anos recentes, principalmente, porque por essa questão política, a visão da fé cristã, protestante ou evangélica, ela ficou muito ruim no país.
Então, a gente vê muitas pessoas com aversão, né, à fé cristã, por muitas coisas que estão acontecendo aí. E eu sentindo muito, assim, eu tenho que estar no meio do pessoal, porque a gente surgiu assim, nos anos 90 todos, a gente passou na rua, nas praças, nas cidades esotéricas, Eu São também Tomé estava das junto Letras, nisso. Alto Paraíso. Você estava no meio da malucada, né, do show todo. Olha aqui essa foto. É, divulgando o torniquete junto com o Fábio. Puta. Baita show, viu? Sensacional. Desculpa, irmão, mas tem que ouvir essa banda. Então, assim, a gente quer estar, porque para estar convivendo e sendo sendo bênção na vida das pessoas, né? Eu, como pastor, eu sou muito, evidentemente, graças a Deus, procurado, e eu vejo que, como eu falei, né? A gente está com uma geração muito angustiada, muito depressiva, a demanda é muito grande. Eu estou louco para ir aí em São Paulo, né? Tantos convites, né? Uma senhora, por exemplo, uma mãe me ligou e falou assim: Geraldo, ouvi falar de você, do seu trabalho, meu filho tem 19 anos, ele está trancado no quarto com depressão e ele só fala em morrer. É um menino inteligente, é um menino culto, é um menino que faz faculdade. Então, isso é uma narrativa quase que cotidiana. E eu falei assim, eu quero estar na rua, no meio das pessoas, nos eventos, nos shows. Então, aqui eu estou participando da produção de um documentário sobre a vida trans e travesti de Belo Horizonte dos anos 80 e 90. Eu fui convidado a participar e a gente já vai começar as gravações. É bem inspirado naquele Divinas Divas, que a Leandra Leal ela fez lá no Rio de Janeiro, bem inspirado. Então, ela pegou travestis pioneiras dos anos 60, 70, que evidentemente estavam vivas, e ela fez um documentário muito interessante. Durante a gravação, uma das participantes faleceu. Depois da gravação, outras faleceram. Por exemplo, a Rogéria, travesti mais famosa do Brasil. A gente está conectando com as mineiras, né, que estão vivas, e para ter esse registro, né, e para mostrar o que era a realidade dos anos 80 e 90, o que aquela geração viveu, as alegrias, as tristezas, os preconceitos, a violência. A gente quer como registro histórico, né, e para iniciar como registro histórico, mas a coisa ela vai crescendo tanto e tantas pessoas vão sendo redescobertas, que eu falei assim com a equipe, eu falei, isso vai dar para a gente fazer uma série. Eu creio que a gente vai lançar um primeiro documentário, mas as gravações, as entrevistas vão poder gerar outros. Então, eu estou na participação disso e eu estou colando também com o estilista Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga, ele está mudando de endereço aqui em Belo Horizonte. Ele tinha a loja dele chamada Grande Hotel Ronaldo Fraga, que era um espaço maravilhoso, que tinha, além da roupa do Ronaldo Fraga, tinha outras, cafeteria, loja de antiquário, juntou um monte de coisa num casarão histórico lindo. E, em outro endereço, ele tinha fábrica, onde trabalhavam as costureiras, né, onde a roupa dele era produzida. O Ronaldo ele está revitalizando um espaço aqui em Belo Horizonte chamado Mercado Novo. Nós temos o Mercado Central de Belo Horizonte, né, que é como esses mercados grandes que existem em algumas cidades. O Mercado Central é ponto turístico aqui, é muito querido, e o Mercado Novo ele foi feito maior. O Mercado Central nosso é um piso só. O Mercado Novo foi feito décadas atrás com 4 pisos, só que não deu certo e ficou no ostracismo décadas. 3 andares fantasmas, apenas com algumas gráficas ali e tal. E anos atrás, o pessoal começou a fazer shows ali, um espaço muito grande interno, chamado de Mercado das Borboletas. E isso trouxe uma revitalização, inclusive houve virada cultural lá, show da Elza Soares lá, que eu fiquei do lado de fora, porque lotou uma multidão na rua que não pôde entrar.
Elza Soares lá. E ano passado, o Ronaldo Fraga anunciou que levar a fábrica dele para o mercado. O mercado bombou, revitalizou, está lindo. É ponto turístico obrigatório. Então, eu estou colando com o Ronaldo para ajudar na montagem do novo espaço dele. E a proposta dele é que as pessoas vão ver o processo de criação. As máquinas de costura, as costureiras, a mesa de corte, os tecidos, todo o processo de criação, as pessoas vão poder ver, não só mais a roupa pronta e o desfile. Então, eu estou com ele e eu fico com o Ronaldo na assessoria de comunicação e de pesquisa. Eu vou estar colado com ele nos próximos projetos dele. Lançando o meu livro da história das travestis e trans, e esse documentário, e o nosso trabalho, que continua na igreja, os nossos aconselhamentos, as visitas pastorais, nosso projeto social, que se chama Reconstruir, que é com crianças e adolescentes em vulnerabilidade, numa área de vilas e favelas chamada Morro das Pedras. Assim, a gente está muito empolgado, porque 2 anos, eu fiquei muito recluso durante a pandemia, porque eu moro com a minha mãe para proteger a minha mãe, que evidentemente já é mais velha. A gente fez todo o cuidado, eu me desloquei para o apartamento dela, a gente fez todo o cuidado para protegê-la. Graças a Deus ela está bem, e a gente celebrando o fim da pandemia, a gente está muito animado para muitos projetos, se Deus quiser. Muito bom. E qual que é a sua... Como que o povo te acha e qual uma palavra que você tem para a galerinha que está nos assistindo? O meu Instagram é Geraldo Silva BHMG. Geraldo Silva BHMG. Você me acha lá, ok? E eu vou criar umas outras páginas, depois eu vou comunicar com vocês, tá? E eu quero dizer para o pessoal, para a gente não abaixar a cabeça, para a gente não parar de sonhar, para a gente expressar alegria. Acho que a alegria é um ato de resistência, é um ato de coragem, é uma expressão da esperança. Eu acho que a gente tem que pôr para fora o que a gente tem de melhor, E acho que principalmente a nossa humanidade, o nosso olhar para com o outro, a nossa presença. Precisamos ser ouvidos. Vamos praticar a escuta, vamos ouvir os outros, vamos nos desarmar, vamos ouvir o outro, vamos praticar a escuta, vamos praticar o abraço, vamos pegar a vida, a esperança, a comunhão, a arte, a música, a expressão, o rock, a moda. Vamos pegar isso como expressão de coragem, de vida, de transformação, para a gente transformar, para a gente transformar, para a gente reformar, para a gente reconstruir. O que eu quero dizer é isso, E para as pessoas se unirem, se conectarem. Como eu digo, muita gente está muito mal, está muito deprê, está muito angustiada, mas busca ajuda, entre em contato com alguém, divide o seu fardo, a sua dor. Muitos momentos, o que a gente tem para oferecer é o nosso ombro e chorar juntos. A Bíblia nos dá essa orientação. Vocês devem rir com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas vezes o que a gente vai fazer é chorar juntos e se lamentar juntos, mas isso traz um renovo, traz esperança. Então, a minha palavra é isso, é acreditar, é ter esperança e compartilha. Esse meu processo que eu estou aqui, neste espaço que está sendo organizado como nosso arquivo, nossa biblioteca, o objetivo é tirar as coisas da gaveta, tirar as coisas das caixas, mostrar, contar a história, mostrar, e eu pego isso para a vida pessoal, para cada um, não deixar, não guardar, não vamos economizar afeto, não vamos economizar abraços, economizar carinhos, palavras de afirmação, entendeu? Mão forte, não vamos
abrir as gavetas da nossa alma, do nosso coração, e vamos distribuir isso, vamos compartilhar. Quanto mais a gente faz, mais isso se multiplica. E nós todos estamos precisando muito disso, de gente, de carinho, de afeto, de abraço, de muita arte, muita música. Estou louco para ir em São Paulo, milhões de coisas. Eu vejo, gente, tantas exposições aí do centenário da Semana de Arte Moderna. A exposição da Rita Lee, que está aí também no Museu de Imagem e de Som, tantas coisas maravilhosas. Estou louco para ir aí. Descobri um museu aí de ciência, que eu nem sabia que existia, vi no programa agora recentemente, desculpa que eu não vou saber citar o nome, não. É um prédio que, inclusive, já foi prefeitura de São Paulo, e a Erundina que tirou a prefeitura de lá, foi pôr de espaço. Aí a informação que eu sei dar é essa. O prédio foi todo restaurado, é um museu da ciência. Eu falei, gente, que coisa linda, né? Então, estou louco para ir ver vocês. Estou louco para ver vocês aí, São Paulo. Também, Geraldo E no Moura. Brasil. Tenho muita saudade de todo mundo e